Oi, gente. Então, hoje, antes de nós continuarmos com o modernismo, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um livro. Este livro aqui, ó, Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo. Vocês sabem que eu tenho resistência a fazer resenhas, porque eu gosto de ter uma certa liberdade para falar nos livros. E também, por outro lado, como eu sempre digo para vocês, eu noto que a geração de vocês já tem uma prática assim que eu admiro muito, que vocês sabem ali, ó, levar os compartimentos do livro sem o que vocês chamam assim da spoiler, né? Sem falar abertamente sobre determinado livro, deixando algumas curiosidades ou deixando algumas lacunas a serem preenchidas depois pela leitura dos inscritos, né, dos canais de vocês, ou por quem vocês estão contando a história, seja em algum canal ou seja até pessoalmente, né? Eu sou de uma geração que começava a contar uma história, começava a contar com detalhes e tal, e contava até o final, e a gente tinha expectativa e ficava esperando o final da história, né? Seja de um filme, seja de um livro, seja de uma novela, seja até de um acontecimento na cidade. Mas, enfim, tem alguns livros que ou caíram no domínio público há muito tempo, como assim, se a gente vai falar em Machado de Assis, a gente não precisa se preocupar em dar spoiler ou não, né? Porque a maioria das pessoas, mesmo que não tenha lido este ou aquele livro, pelo menos tem uma ideia, tem uma noção do que aquele livro trata, por já ter ouvido falar ou no ensino fundamental, ou no ensino médio, ou mesmo por um amigo ou por um parente. E isso também acontece com os livros que estão nas listas de leituras obrigatórias para os vestibulares. E esse Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo, está numa lista de leituras obrigatórias, em uma das listas, pelo menos. Em uma das listas eu tenho certeza, que é do vestibular 2024 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já foi leitura obrigatória no vestibular 2023, né? O que aconteceu agora para o ingresso 2023, e continua sendo obrigatória para o ingresso 2024. Então, eu vou procurar falar assim, vamos dizer, com uma certa liberdade sobre o livro ou sobre a Conceição, os pontos que eu entendo que sejam interessantes a gente tratar, tá? Então, começando pela Conceição Evaristo. A Conceição é uma escritora que hoje tem aproximadamente 77 anos, 78 anos, porque ela é de 1946. E a Conceição, ela teve muita dificuldade, segundo, né, as entrevistas com ela e segundo o que a gente lê, assim, nos comentários sobre ela teve muita dificuldade para poder, na época da sua infância e juventude, permanecer na escola, porque ela era de uma família de trabalhadores, principalmente trabalhadoras, né? Trabalhadoras negras, que faziam aquele serviço doméstico que muitas e muitas trabalhadoras ainda fazem, né? E não tem nada de pejorativo nisso, né? Muitas trabalhadoras ainda fazem, que
é o serviço doméstico, de lavar, de passar, de cozinhar, de limpar, né? Eu li até que ela sempre enfatiza que era de lavar, de passar esse serviço. Mas não tem nada de pejorativo, porque é um trabalho digno, mas tem muito de trabalho de exploração. Assim como o comércio também, muitas vezes quem trabalha no comércio também é muito explorado, né? Tem determinadas funções mal remuneradas e exigidas assim por demais que são muito, vamos dizer assim, sacrificantes para quem desempenha, a ponto desta pessoa não conseguir estudar. Primeiro, porque ela tem que trabalhar para se sustentar e ajudar no sustento da família. E segundo, ainda que ela não precisasse ajudar no sustento da família, o horário em geral desses trabalhos é um horário muito estendido, né? Tanto comércio como os servidores domésticos, às vezes os prestadores de serviço, quando trabalham numa empresa de prestação de serviço em que eles não são os donos, eles só prestam serviço. Eu nunca esqueço que uma vez estavam ligando a internet lá em Rio Grande, numa casa que a gente estava, e o rapaz comentou comigo que na época ele ganhava, se não me engano, 3 ou 4 reais pela ligação, o que seria hoje assim 10 reais pela ligação. Em alguns lugares ele tinha que subir no telhado sem, como se diz, sem equipamento nenhum, tinha lugares bem difíceis para ele trabalhar e que ele demorava um tempão e ele ganhava da empresa só o que eu calculo que seja 10 reais hoje em dia. Bom, então, mas eu fiz toda essa introdução só para dizer o quanto eu admiro a Conceição Evaristo, que, como diz assim nas entrevistas dela, ou quem escreve sobre ela, que ela conseguiu concluir o ensino básico só com 25 anos. E mesmo depois de ela ter conseguido fazer o curso normal, o curso de magistério, né? Conforme a época troca de nome, ou conforme o lugar troca de nome, mas aquele curso que prepara as jovens para serem professoras, mesmo depois de formada, ela tinha grande dificuldade em conseguir um emprego de professora. Porque naquela época, as professoras, via de regra, só conseguiam ir para as escolas, como se diz, apadrinhadas. E ela, conforme ela mesma diz, dificilmente alguém ia apadrinhar. Por quê? Porque ela vinha de uma família de lavadeiras, porque ela era uma mulher negra, porque ela era uma mulher pobre. Então, dificilmente ela ia conseguir esse apadrinhamento para vir a ser professora, embora ela tivesse a formação como qualquer outra pessoa. Mas com o tempo ela fez concurso público, com o tempo ela foi fazer a faculdade de letras, até porque, segundo ela tinha na família muitas contadoras de história, ou muitas que escreviam assim diários ou memórias, então ela foi fazer a faculdade de letras, depois ela foi fazer mestrado em literatura, resgatando a escrita, né? A escrita negra, e depois foi fazer doutorado. Então, além de escritora, ela é uma estudiosa, ela é uma pesquisadora sobre a literatura e sobre a literatura negra. Que eu até não gosto muito desse termo, assim, né, de dizer que é só sobre a literatura negra, porque eu já ouvi, né, falar assim,
Mas não, ela é uma pesquisadora em literatura, ela fez mestrado em literatura, doutorado em literatura, e ela pesquisa também, se dedica também a estudar estas questões da negritude, da reparação histórica e etc, etc. Então, esse livro aqui, Ponciá Vicêncio, ele conta a história de uma menina mulher, né? Porque vai desde o tempo que ela era menina até o tempo que ela já era uma adulta, de uma menina pobre, no meio rural, pobre, negra, descendente de escravos, que mesmo já não sendo mais a época da escravatura, o pai ainda trabalhava como se fosse um escravo, desde criança, o pai dela. Então tem uns trechos do livro assim que são bem, que a gente fica bem chocado com os trechos, mesmo a gente sabendo que isso existia mesmo e existiam coisas piores, que ela conta a Ponciá, quer dizer, ela lembra, né? A Ponciá, a protagonista, ela lembra que o pai contava, que ela ouvia falar que tinha acontecido isso, ela tem na lembrança dela que quando o pai era pequeno, embora ele já tivesse nascido sob o benefício do ventre livre, ele não era mais escravo, ele continuava como se fosse um escravo, porque ele era o que chamavam na época o pajem do senhorzinho, ou seja, era aquela criança negra que tinha a função de brincar ou de fazer as vontades com a criança branca, filha do chefão, filha ali do senhor de todas aquelas terras, do dono de todas aquelas terras. Então, o que acontecia que a gente vê muito, né? Ela lembra que o pai contava, ou que o avô contava, que alguém contava, ela tem isso na memória dela, que quando o pai era criança, o pai tinha que servir de cavalinho para o menino branco, né? E pior do que isso, o menino branco às vezes inventava coisas da cabeça dele que a gente vê, né? O leitor deduz que essa criança branca só podia imitar os adultos para ter essas ideias tão cruéis assim, de certo, ele via os adultos fazerem isso ou coisa parecida, porque o menino branco, senhorzinho, uma vez teve a ideia de pedir para o pai dela abrir a boca para o senhorzinho fazer xixi dentro da boca do pai dela, que era o menino negro, como se fosse assim uma brincadeira muito engraçada. Uma outra vez, o menino branco, que também é cruel da mesma forma do que dessa de fazer xixi, eu não sei se para mim foi tão importante aprender a ler, né? Foi um ato tão assim, quase que de amor, embora eu tivesse as minhas diferenças com a minha mãe, né? Mas ela me ensinou a ler, conforme eu já disse para vocês, com 4 anos, com todas as diferenças que ela tinha comigo, porque eu tô longe de ter sido a filha preferida dela, bem longe, mas fui eu que ela ensinou a ler com 4 anos. Então, eu achei assim isso de uma crueldade. Um dia o menino branco pensou, será que negro consegue aprender a ler? E resolveu começar a ensinar a ler o pajem dele, que era a criança da idade dele. Só que ele, menino branco, já lia, e o pai da Ponciá, menino negro, não sabia ler. E daí ele começou a ensinar, o menino branco começou a ensinar o menino negro, que era o pai da Ponciá. Começou a ensinar as letras. E o pai da Ponciá, o menino negro, começou a aprender muito rapidamente as letras. Já o menino branco ensinou e ele aprendeu rápido,
Aí o menino branco pensou, né? Não tem graça, porque ele aprendeu a ler muito, aprendeu as letras muito rápido. Acabou a graça da brincadeira. Ele já viu que negro sabia, o negro ia aprender. Daí, satisfez a curiosidade dele, ele não ensinou mais nada. Não ensinou, como diz ali no livro, o menino negro a juntar as letras. Então, o pai dela ficou a vida inteira sabendo só as letras. Ele nunca aprendeu a juntar as letras. Ele ficou com esse vazio assim dentro dele, né? E a Ponciá era uma menina que ela ia muito na beira do rio pegar barro, porque ela e a mãe dela trabalhavam muito com argila, com barro, fazendo objetos de uso caseiro, né? Pratos, canecas e tal, e até objetos assim de decoração. Sem elas saberem, elas faziam obras de arte, porque lá pela metade do livro, lá pelas tantas, quando a Ponciá já é adulta e o irmão também já é adulto, eles vão para... O irmão um dia encontra as peças que a mãe e a irmã faziam lá numa exposição de arte. Ele reconhece imediatamente pelas características. Mas assim, então a Ponciá era muito companheira da mãe, com a mãe ela aprendeu, né, a fazer essas peças de barro, e também a Ponciá, embora não tenha, assim, vamos dizer assim, conhecido o vô pessoalmente, ela até deve ter conhecido, porque ela, quando o vô morreu, ela era bebê, mas ela não poderia ter uma memória tão forte do vô, mas ela tinha uma memória forte do vô. E o pai e a mãe dela se admiravam muito, porque ela lembrava até que o avô dela não tinha um braço. Tinha o braço cotó, como chamavam, né, lá. Ele não tinha um braço, porque um dia ele se desesperou, porque mesmo ele não sendo mais escravo, ou recém tinha dado a abolição, alguma coisa assim, ainda mesmo assim o senhor, o dono das terras, vendeu 4 dos filhos dele. Só sobrou o pai da Ponciá. E ele se desesperou de viver naquela miséria, de viver naquela escravidão e tal. E ele pegou uma foice e matou a mulher com uma foice, a mulher dele. E foi também se autoflagelar e ainda tentou matar o filho, que era o pai da Ponciá, mas ele não conseguiu. E ele foi se autoflagelar, tentando também se suicidar, mas também não conseguiu. Mas ele ficou sem um braço. E até isso a Ponciá lembrava. Com o tempo, o avô dela, pelo que a gente entende ali, né, pela interpretação do leitor, o avô foi ficando com distúrbios mentais, porque o avô vivia rindo e chorando ao mesmo tempo, vivia caminhando em círculos e etc, etc. E a Ponciá, embora fosse uma menina bem esperta e tudo mais, ela tinha suas tristezas carregando no peito, embora ela pudesse lá na infância ainda ser uma menina bem alegre, bem esperta, tinha também as suas crendices, né? Ela tinha a crendice que se passasse embaixo de um arco-íris, a menina ia virar menino. Ela tinha muito medo de virar menino, ela se sentia muito bem sendo menina, então ela até quando ia passar embaixo do arco-íris, quando ela não tinha como evitar, ela até colocava a saia dela bem ali no meio das pernas, como se assim evitasse que o arco-íris fizesse alguma coisa com ela e transformasse ela em menino. Mas ela tinha muita vontade de sair daquela miséria, de ter uma vida melhor,
né? E ela resolveu ir para a cidade. E indo para a cidade, ela foi sem nada. Ela resolveu pegar o trem, disse para a mãe dela: vou para a cidade, e foi para a cidade. E chegando lá na cidade, claro, ela não conhecia ninguém. Mas aí passa pelas aquelas atribulações, eu tô dando uma resumida, né? Para não contar detalhe por detalhe, senão esse vídeo vai ficar com 1 hora. Ela consegue um emprego de empregada doméstica, ela consegue juntar um dinheirinho e comprar um casebrezinho para ela. Com o tempo, ela conhece um rapaz que trabalhava numa construção, os dois vão morar juntos. No início, eles ainda tiveram, assim, uma vida boa, né? Dá a entender uma vida boa no sentido emocional e até sexual. Mas em seguida terminou tudo aquilo porque o leitor vê que a partir da miséria tudo termina. Ele começou a ser um marido violento, porque às vezes ele chegava em casa irritado porque ele trabalhava o dia inteiro e no final ele não tinha R$ 1 para comprar um pouquinho, um golezinho de pinga. Ele se irritava muito e como nesse meio tempo ela já estava bem apática, bem chateada, porque ela nunca mais tinha visto a mãe, nunca mais tinha visto o irmão, então ele se irritava um pouco de chegar lá e ver ela assim, daquele jeito tão chateada, e começava a bater nela, batia, chutava ela, e ela sofria muito com aquilo. E pensava, quando que vai terminar isso? Será que algum dia eu vou conseguir ter uma vida melhor? Quem sabe eu vou em casa buscar minha mãe. Em casa era lá no meio rural. Aí um dia ela resolveu pegar o trem e ir buscar a mãe. Só que nesse meio tempo, o irmão, também querendo Luande, era o nome do irmão, o irmão também querendo ter uma vida melhor, também foi para a cidade. E daí lá na cidade ele deu sorte que no primeiro dia, parece que é azar, mas era sorte, no primeiro dia levaram ele para a delegacia, quando viram ele ali sem fazer nada na rodoviária, mas ele era muito prestativo, o delegado viu que ele não era nenhum bandido, ele ficou limpando, ele gostaria muito de ser soldado, ele admirava muito o soldado Nestor, porque era um negro como ele, mas era um soldado, uma autoridade, e o soldado também gostou muito dele, viu que ele era um guri ingênuo, um guri trabalhador e tal, ficaram amigos. Nesse meio tempo, ele se apaixonou por uma prostituta, a Belisa. Ele até tinha o sonho já de tirar a Belisa da prostituição, mas daí que chamavam na época, né, o cafetão dela, né, o que mandava ali nas prostitutas, acabou matando a Belisa quando soube que ela ia, entre aspas, se casar, né, com Luande. E quando a Ponciá vai buscar a mãe, o Luande já tinha vindo para a cidade, os dois se desencontram e a mãe, por sua vez, saía em andanças ali pelo povoado mesmo, já que ela estava sozinha em casa, e volta e meia voltava para casa. Então a Ponciá não encontrou nem a mãe, nem o irmão. A Ponciá voltou para casa e nesse meio tempo ela tinha muitas, como ela dizia assim, muitos vazios na cabeça. Ela tinha muitas ausências. E nesse meio tempo dessas ausências, ela se acordava da ausência cada vez mais fraca, as ausências duravam cada vez mais. Com o tempo ela começou a andar em círculos e rir e chorar ao mesmo tempo. O marido começou a ser até carinhoso com ela, com pena, pensando, ela não tá bem, como é que eu pude, né, um dia ter espancado ela e tudo.
E um dia, na loucura dela, que não era loucura, né? Era uma coisa que a própria raiz, né, que a gente tem, chama a gente para o lugar onde a gente nasceu, onde a gente se criou. Ela se foi para novamente, né, lá para estação e encontrou, foi para querer pegar de novo o trem para ir até o meio rural onde ela morava, que até levava dias para chegar lá. E nesse meio tempo a mãe está chegando, o soldado Nestor estava de serviço ali, um pouco antes, né, nesse meio tempo, o soldado Nestor estava de serviço, reconheceu a mãe, levou a mãe para o Luande, para o irmão da Ponciá. Os dois pensaram, agora só falta encontrar Ponciá. E o irmão vira soldado e vai fazer o turno dele, o plantão dele, justamente ali na estação, e vê de longe a Ponciá andando em círculos, como andava o vô Vicêncio, que eles chamavam, né? O vô que não tinha um braço, ela até imitava o bracinho assim do vô, e vê ela assim andando em círculos. E resumindo, né, porque eu já tô vendo que o vídeo já tá com 26 minutos, os três se encontram ali e resolvem voltar lá para o meio rural. Então fica as características muito assim, ó, de todo o sofrimento que passavam eles por serem negros e de família de ex-escravos, toda a simbologia do trabalho com barro, né? Que é aquela simbologia que nós, humanos, somos feitos do barro, e eles trabalhavam com barro. Aquelas ausências que ela tinha, que eram as mesmas que o vô Vicêncio tinha, que mesmo eles não sendo mais escravos, eles carregaram para sempre aquela marca da escravidão, porque o sobrenome deles era o sobrenome do dono das terras, que com o tempo deixaram de marcar a ferro, né, os escravos, mas colocavam um nome para saberem de onde é que era aquele escravo. Então o dono das terras era Vicêncio, então todos os escravos advindos daquelas terras também eram Vicêncio. Então a história da Ponciá Vicêncio é uma história muito, muito forte, muito tensa, muito sofrida, e eu penso que realmente tinha que ser leitura obrigatória. É muito importante que a gente sempre tenha bem presente tudo que o povo negro passou e ainda passa, né? Advindo de toda essa ignorância, de toda essa crueldade, de toda, eu nem sei que adjetivo dá. Então eu penso que se eu tivesse que agora indicar um livro para vocês lerem, eu indicaria esse livro aqui com toda certeza. Esse livro é muito bom, é um livro curtinho que a gente lê. Deixa eu ver quantas páginas tem. Tem 110 páginas. 110. A gente lê praticamente num dia, porque a gente fica lendo e dá vontade de seguir, né? Seguir lendo a história para ver o que vai acontecer. É muito boa a história. Claro que vários trechos eu não falei para vocês, né? Até por causa do tempo e para não contar toda a história, assim, daí é o spoiler total. Mas o básico da história, já que é uma leitura obrigatória para o vestibular, eu já contei, tá? Então, gente, por hoje é isso. Eu gostaria que vocês lessem, não só quem vai fazer vestibular, mas quem gosta de literatura, quem ainda não leu a Conceição Evaristo, leia.
Esse aqui é da editora Palas, tá? Achei a capa também muito bonita. E é isso, gente. Por hoje é isso. Eu pensei que tivesse terminado, mas não terminou, ainda tá gravando. Então, até o próximo vídeo, tá bom?